E eu começo falando dos desdobramentos do caso Alice, a mulher trans que morreu dias depois de ser agredida. Hoje a Polícia Civil reuniu a imprensa para trazer detalhes da investigação. 2 suspeitos já foram identificados, inclusive essa informação eu trouxe ontem aqui no Cidade. Eles são garçons de uma pastelaria que fica na região Centro-Sul aqui de Belo Horizonte. Ontem também a nossa equipe esteve no local com a Gisele Ferreira para conversar. Ela esteve pessoalmente conversando com outros funcionários da pastelaria. E o que é impressionante nessa história, e ainda relembrando, ontem eu disse, tudo indica que ela foi morta no primeiro momento por conta de uma dívida, uma suposta dívida, um pagamento de uma conta no valor de R$22. R$22. É impressionante que a gente possa ter essa informação e acreditar que esses que estão envolvidos foram capazes de cometer um crime tão bárbaro e cruel por conta de um valor de R$22. Se fosse 1 milhão também não, se fosse 10 milhões também não, R$50, não é a questão do valor, mas o crime fica ainda mais banal e fútil quando a gente tem essa informação. Outra questão que eu levantei aqui ontem e que a reportagem do Gabriel Rodrigues vai trazer aqui agora é a linha de investigação, porque você poderia trazer no campo dos esclarecimentos do que ocorreu a dívida dos R$22, eles cobram a dívida e batem nela até ela ficar extremamente machucada, vai para casa, depois é internada e não resiste. Mas pode somar a essa questão outra, que é da transfobia, que é até atacá-la pela questão dos R$22, somada a tudo isso, ela ser uma mulher trans. E essa é a questão que eu trouxe aqui ontem, fiz essa pergunta e falei dessa condição. A delegada hoje vai falar dessa possibilidade de entender como as coisas aconteceram, porque, claro, num eventual julgamento vai pesar muito contra esses dois essa situação também do crime de transfobia, de não aceitar o gênero dela, não aceitar a escolha dela, não aceitá-la como é. Então, assim, teria ficado uns R$22 por ela ser uma mulher trans, as duas coisas. Agora, a partir de agora, a reportagem é do Gabriel Rodrigues. A Polícia Civil, por meio do Núcleo de Investigação de Feminicídio, se pronunciou pela primeira vez sobre o caso da morte de Alice Martins Alves, de 33 anos. Os delegados Tiago Machado e Yara França começaram relembrando o dia em que tudo aconteceu. No dia 23 de outubro, a Alice frequentava o estabelecimento comercial na Savassi, e é um local que ela já tinha o costume de frequentar. E ela já havia revelado que ela sentia um certo preconceito de algumas pessoas, alguns olhares maldosos, né, alguns olhares preconceituosos. Nesse dia, então, ela foi nesse estabelecimento comercial, ela se sentou sozinha em uma determinada mesa. Ali ela fez consumo de bebida alcoólica. Ela já tinha ido, inclusive, em um outro estabelecimento, feito um consumo de bebida alcoólica, foi até esse, até que ela se levantou e foi embora. E o que acontece nesse caso? Já existia algumas ocasiões em que ela havia frequentado esse estabelecimento e havia se levantado e saído sem pagar a conta, que no caso do dia 23 de outubro foi algo irrisório, foi uma conta de R$22. Só que ela, geralmente, assim como vários frequentadores do local, isso foi corroborado, são pessoas muito tranquilas e que, muito em razão do consumo da bebida, deixam de pagar a conta naquele momento e retornam. Inclusive o caso da própria Alice. Isso já havia ocorrido com ela. Ela já teria ido ao local e, posteriormente, se esquecido de pagar a conta devido ao adiantado da hora, em razão do consumo de bebida, e ela retornava ao local e quitava a conta. Nesse dia, ela se levantou e realmente saiu da mesa. E ela foi perseguida por 2 funcionários do estabelecimento. Foi circulado na imprensa a participação, teoricamente, a participação de um terceiro funcionário, porém esse funcionário não tem nada a ver com essa história. Esse funcionário não tinha absolutamente o menor conhecimento do que se passava, até porque ele se encontrava dentro do estabelecimento no caixa e ele não tinha nem visão do local dos fatos, onde realmente os fatos ocorreram. Ela estava indo embora para casa, ela ia pedir um Uber, ela já havia informado a família dela, especialmente, né, o genitor dela, aonde que ela estava, que ela tinha feito o consumo de uma cerveja e que ela ia para casa. E esses 2 funcionários foram atrás dela
e durante alguns minutos, num local mais afastado desse estabelecimento, intimidaram ela, mandando ela pagar essa conta. A Polícia Civil teve acesso a imagens de uma câmera de monitoramento que fica bem em cima do local onde Alice foi agredida. O equipamento captou, inclusive, o áudio do momento em que ela é abordada pelos dois homens apontados como os autores da agressão. É possível também ouvir a voz dela. Ela não sabia muito bem o que se passava, talvez em razão do consumo de bebida alcoólica, e ela chega a dizer que ela havia pagado esses R$22. E ela, mesmo assim, ela é intimidada durante vários minutos e iniciam-se agressões contra ela. A Polícia Civil e a família de Alice não têm dúvidas. Ela só não morreu no momento das agressões porque alguém teve coragem de interferir e colocar fim ao espancamento. Essas agressões somente cessaram, ela só não foi morta ali naquele momento porque um motoqueiro parou, interviu na situação, ele foi ameaçado por um desses agressores, mas mesmo assim ele permaneceu, acionou o SAMU, uma outra testemunha, é um local muito movimentado, né? E outra testemunha acionou o SAMU e acionou a Polícia Militar. O advogado da família de Alice garante que ela foi vítima de um crime com pelo menos 3 qualificadoras diferentes. Foi um homicídio qualificado, várias vezes qualificado pela torpeza. Ninguém mata o outro por conta de R$22, por conta de uma conta de boteco. Isso não existe, não. Outra qualificadora, a transfobia. E aí tem outras qualificadoras, o recurso que torna impossível a defesa da vítima, porque ali tiveram no mínimo 2 pessoas batendo nela. Alice era tido por todos como uma jovem tranquila e amorosa. No dia do sepultamento, conversamos com o pai dela, que relembrou o quanto ela era uma grande companheira para ele. Olha, meu sentimento é que eu perdi a minha amiga, companheira. Todo dia a gente assistia filme junto, bebia uma cervejinha junto, sabe? Ela deitava no meu colo, eu coçava a cabeça dela todo dia, isso. E toda hora ela me falava, pai, eu te amo, eu também te amo, filha. Alice foi encaminhada para a UPA na própria madrugada do dia 23. Ela foi liberada no dia 23, ela não permaneceu internada. Em casa, ela continuou sentindo muitas dores e no dia 26 de outubro, ela procura um outro hospital, um hospital particular na região de Contagem, em razão dessas dores. Ela é submetida a uma série de exames médicos, inclusive tomografias, onde são constatadas as lesões gravíssimas, inclusive de quebra de costelas. Ela retorna, ela é liberada por esse hospital também, ela retorna para casa. Ela chegou a perder quase 10 quilos nesse período, porque ela não conseguia se alimentar diretamente em razão das agressões no estômago. Foi detectado somente no dia 8 de novembro, em uma nova internação, que havia sido perfurado o intestino dela. Então, somente no dia 8, ela procura, em razão de fortes dores, ela procura novamente um outro hospital particular. E aí sim, nesse hospital particular em Betim, ela é internada, só que infelizmente em razão do lapso temporal e dessas agressões já terem se desenvolvido de forma muito negativa, no dia 9 de novembro, um dia depois que ela é internada, ela vem a óbito. Um outro ponto que para a família de Alice é difícil de entender é como ela foi em tantas unidades de saúde e não teve um diagnóstico preciso. O que nós vamos pegar em relação a todas essas passagens, no mínimo 4 pronto atendimentos que ela foi, nós vamos pegar isso daí para quê? Para entregar para a Polícia Civil e se eventualmente tiver que fazer um exame de corpo de delito indireto, ali está bem claro todas as lesões. Independentemente se teve um erro ou não, está bem claro as lesões, o que demonstra que ela só morreu por conta daquilo que aconteceu. Outro questionamento é a demora para a localização de imagens do crime. Esclarecendo as nossas investigações, então, em relação ao feminicídio, né, em relação à morte da Alice, iniciam-se no dia 10 de novembro, segunda-feira, e baseado nesses dados, essa semana, com todo o nosso trabalho da nossa equipe incansável, nós conseguimos identificar quem são os 2 autores
desse crime, motivado inicialmente por essa dívida, que seria de R$ 22,00, e também, obviamente, estamos em cima dessas motivações, diligenciando em cima da motivação de uma possível transfobia, inclusive, e todas as providências de polícia judiciária já foram tomadas, os autores estão devidamente identificados, qualificados, e todas as medidas cautelares referente a esses 2 autores já foram tomadas pela Polícia Civil. A delegada explicou ainda que Alice passou por exames após o registro do boletim de ocorrência. Ela já tinha sido submetida à perícia a exame de corpo de delito quando viva, no dia 5 de novembro, onde todas essas lesões foram constatadas e, naturalmente, é uma perícia médica, já existe essa ligação da causa da morte em razão dos ferimentos. Ela foi numa delegacia especializada, foi tirado para ela uma guia para fazer um exame de corpo de delito. Só que o exame de corpo de delito de um vivo é diferente do exame de corpo de delito de um morto. Mas ela morreu lá no hospital em Betim e, obviamente, o médico ele deu o atestado de óbito conforme os prontuários, conforme ele já tinha analisado lá. Então, não há necessidade de exumação desse corpo. Segundo a polícia, os agressores já foram identificados, mas ainda não foram localizados. Até então, nós temos 2 indivíduos suspeitos qualificados que são funcionários do estabelecimento comercial localizado na região da Savassi, que essa vítima frequentava. Podemos apontar que um indivíduo teve uma participação maior ou menor. A motivação inicial a gente sabe que foi a questão de uma dívida? Sim. Né? Qual teria alguma outra motivação? Tudo isso está sendo analisado, a gente não pode especular. A família de Alice sabe que nada vai trazer a vida dela de volta. A esperança agora é por justiça. Eu acredito na justiça, mas que ódio é esse dos LGBT? Eles não têm direito à vida. Eles não têm direito de viver e ser respeitado. Que ódio é esse desse mundo? Em nota, a empresa Rei do Pastel disse que colabora com as investigações, com a certeza da correta apuração dos fatos e a devida culpabilidade dos envolvidos. E finaliza dizendo que, de forma alguma, compactua com ações discriminatórias referente à identidade de gênero, orientação sexual, raça ou qualquer outra natureza.